Bom dia, galera. Como prometido, vou fazer o vídeo aqui de como funcionam as branches, né, no Git. Vou aproveitar e vou dar umas diquinhas de como seria legal vocês organizarem o projeto para né, não ficar aquela coisa corrida às vezes que pode acontecer. Bom, primeiro, o Git, tanto o GitHub, tá, quanto o GitLab, que é o que a Struct usa, tem essa área de issues aqui, que a gente pode criar uma issue, que é basicamente uma coisa a ser feita ainda, né? Então, eu vou criar uma issue aqui, meter o lorem y. Aí, tá, criar um arquivo com lorem y. Aí eu vou lá e passo essa issue para alguém. Quem normalmente cria as issues é o gerente do projeto, mas não exclusivamente. Se alguém que está trabalhando no projeto detectou um erro que não tem nenhuma issue ainda para consertar esse erro, pode ir lá e criar também, né, para ficar mais dinâmico, ou falar com o gerente, alguma coisa assim. Vocês podem ver aqui que o título da issue é meter o lorem y e essa é a issue número 2. Beleza, então eu, Estevão Alex, recebi essa issue, né? Então eu vou vir aqui no meu coisa, no Visual Studio Code, e ignorem isso aqui. E, né, eu tô aqui na minha branch master. Vocês podem ver aqui que a minha branch master está desatualizada com a branch master do repositório remoto, né? Lá eu só tenho o arquivo AAA, mas aqui na master tem o BBB também. Então é sempre interessante quando você vai começar a desenvolver alguma coisa, a primeira coisa é dar um git pull, para você ter certeza de que você está com tudo atualizado. Feito isso, né, eu tô com a minha issue aqui, que é criar um arquivo com lorem y. Então vamos lá, como é que funcionam as branches? A gente tem a branch principal, que é a master, que é basicamente onde a gente deve deixar a nossa aplicação funcional. Não é ideal que a gente tenha erros aqui na master, tá? Claro que sempre vai ter algum erro ou outro, mas o ideal é que a gente deixe ela o mais limpa de erros possível e que a gente vá desenvolvendo coisas novas em outros locais para que a gente não fique poluindo a nossa master com coisas incompletas ou com coisas com erro. Para isso, a gente vai criar uma outra branch. Como vocês podem ver aqui, eu tenho duas branches, né? Eu tenho uma branch padrão, eu tenho outra branch ativa, que é uma branch que eu criei para testar como é que funciona no GitHub, que eu nunca tinha usado no GitHub, mas é basicamente a mesma coisa do que no GitLab. Muda só o nome do negócio, basicamente. Aí aqui ele está falando que eu já dei merge nessa branch. Eu vou excluir aqui, porque como eu já dei merge, eu não preciso mais dela. Já já vocês vão entender o que é isso, tá? Mas enfim, eu tenho a branch master e aí eu posso criar várias branches e ir criando coisas novas nela, né? Para não ficar poluindo ela. Então vamos lá. Estou aqui no meu repositório local, eu vou criar, limpar a tela, eu vou criar uma branch 1, que é o número da minha issue, meter lorem y. Tá. Desculpa. Para você criar uma branch, você faz git checkout -b. Esse "-b", ele faz o seguinte, você cria a branch. Se você não passar o "-b", ele só muda para branch. Se você passar o "-b", ele cria a branch. A branch é como se ela fosse um repositório paralelo, tá? Nada que você fizer aqui vai ir para master. Você pode excluir arquivos e sempre que você dá um git checkout "-b", ele vai usar a branch que você tá na hora como referência. Então, se eu usar um git checkout "-b" nessa meter o lorem y, ela vai pegar todas as mudanças do lorem y e criar uma nova branch. Então, vamos lá, eu vou criar um lorem y. Ficou com a formatação toda zoada, ele não está quebrando linha. Mas enfim, bom, salvei aqui meu arquivo. Se eu der um git status, ele me diz aqui, olha só, você tem um novo arquivo para colocar aqui, e ele nem existe, né? Ele não é rastreado pelo repositório remoto, ele nem existe ainda, em tese. Aí eu vou lá, vou adicionar ele, git add,
git commit, meti o lorem y. É sempre bom você ter commits explicativos, tá? Então, não precisa escrever um texto enorme, mas aqui eu vou descrever um pouco mais. Criei um texto com lorem y dentro. Beleza. Agora, se eu der git push, olha que interessante, ele vai me falar, olha só, essa branch não tem nenhuma upstream remota. Porque quando a gente dá um git checkout "-b", a gente cria na nossa pastinha do git, né, uma branch nova, mas é só no nosso, é só local. Pra gente dizer que a gente quer que o remoto aqui receba essa branch também, a gente tem que rodar esse comandinho aqui só no primeiro push, tá? Vocês podem dar, tipo, sempre, eu quase sempre faço isso, eu dou um git push, aí eu recebo isso aqui já escrito pra mim, copio e colo aqui no terminal. Beleza, quando eu fizer isso, eu posso ver que se eu der F5, eu vou ter duas branches, né? Uma master e uma meter lorem y. Se eu voltar aqui para master, eu vou ver que eu só tenho a, b, b, b. E se eu entrar aqui na meter lorem y, tô vendo que eu tenho o lorem y, né? Então, beleza. Terminei minha issue, né? Como é que eu faço agora para elas ficarem iguais? Eu tenho duas opções. Olha só, olha que interessante. Ele falou que eu dei um commit numa branch, né? E ele já tá me dando a opção aqui, ó, comparar e criar um pull request. O que é o pull request? É a primeira opção que a gente pode fazer, que é do próprio GitHub. A gente clica aqui, aí a gente vai abrir uma como é que eu posso dizer? É um pedido de passar as mudanças da meter a lorem y, né, que é a branch que a gente trabalhou, na master. Então, criei um arquivo de texto. Aqui vocês podem detalhar bem mais a issue, tá? O que vocês fizeram no caso, né? Criei um arquivo de texto e coloquei lorem y dentro. Create pull request. Aí ele vai ter aqui todos os commits que eu dei nessa branch, né? E as mudanças que eu fiz nessa branch. Então aqui ele já está me dando que eu criei um arquivo lorem y, né, que não existia, todas as 11 linhas são novas. E as minhas mudanças linha a linha. Então se eu voltar aqui, ele me diz, olha, essa branch não tem conflito com a branch base, né, que é a branch que a gente está querendo passar as mudanças. O que significa isso? Se eu vier aqui, né, digamos que por algum motivo duas pessoas mexeram no mesmo arquivo, então eu vou dar um touch lorem y, colocar um texto qualquer aqui dentro, git add, git commit, conflito, git push. Tá, só para deixar claro, se eu clicasse aqui no merge pull request, aí ele ia criar aquele lorem y na master da forma, né? Ele ia passar todas as mudanças, né? Só as mudanças que eu fiz na meter lorem y para master, né? Se eu tivesse um arquivo desatualizado na meter lorem y, mas eu não fiz nada nele, ele não ia contar. Ele não ia passar esse arquivo desatualizado para master, ele só passa as coisas que você mudou. Mas aí podem acontecer conflitos, que é isso que eu vou causar agora. Se eu chegar aqui, criar uma lorem y aqui com outro texto e der um git push com essa lorem y, a gente vê que aqui na master, agora a gente tem o lorem y. Se a gente vir aqui no pull request, ele vai me dizer que eu tenho um conflito. Olha, essa branch tem conflitos que devem ser resolvidos. Ele não consegue dar um merge automaticamente. Então eu vou vir aqui e resolver conflitos. Normalmente, se você organizar bem, duas pessoas não vão mexer no mesmo arquivo, tá? Aqui
o editor de conflito do GitLab é muito melhor. Ele tem o botãozinho aqui, olha, tem as suas mudanças e tem as mudanças deles. Você quer aceitar a sua, a deles ou as duas? Aqui no GitHub ele te mete direto no textão e com o arquivo, sei lá, quando você vai mexer no html.rb, que é uma confusão de tag, não sei o que, isso aqui é muito ruim. Você mexer direto no texto. Não tem syntax highlight e tal. Então beleza, ó, o que ele está me dizendo aqui? Essas mudanças vêm da branch 1 meter lorem y. Essa mudança aqui vem da branch master. Qual das duas eu quero aceitar? Olha, se a gente criou uma issue com um meter lorem y, né? A gente criou aquela issue lá que tinha que criar o lorem y. Eu suponho aqui que o lorem y está correto. Então, eu vou apagar tudo que tem da master aqui. Apagar esses textos de merge. E deixar só o texto que eu quero que tenha no arquivo. Vou marcar como resolvido. Aí, quando eu marcar como resolvido, eu vou dar um push na branch 1 meter lorem y, né? Eu dei um commit nela. Apesar de que ele não está mostrando aqui. Ele deu um merge. Ele pegou as mudanças da master e passou para meter lorem y, basicamente, tá? Quando a gente fez aquela edição lá. Mas você não precisa se preocupar com isso, como é que isso funciona exatamente. Mas bom, eu resolvi o conflito. Agora eu posso dar o merge normalmente. Se a gente olhar aqui na master, a master vai estar com o arquivo com a dentro, né? Quando eu der o merge aqui, eu posso criar uma mensagem aqui para o merge. Mergeando um meter lorem y. Normalmente você não precisa colocar a mensagem no merge, aquela mensagem que está lá já é suficiente, que ela explica bem o que está acontecendo. Beleza, dei merge. Agora, se eu vim aqui naquele arquivo lorem y dentro da master, eu vou ver que ele está com aquele texto que eu fiz, tá? Então, eu basicamente cobri, né, uma coisa complexa que pode acontecer, que é duas pessoas alterarem o mesmo arquivo, portanto vai ter conflito na hora de dar merge. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, vocês podem falar comigo tranquilamente. Aí depois que a gente fizer isso, né, a gente pode vir aqui e fechar a issue. No GitLab eu até esqueci de fazer isso. No GitLab tem uma forma de, quando você cria o pull request, você fala, olha, esse pull request resolve a issue. No caso, a nossa issue era a issue número 2, né? Esse pull request resolve a issue número 2. Você põe um textinho, tipo, closes... tem aqui também. Closes jogo da velha 2. Aí ele vai saber que quando ele der merge no pull request, ele pode fechar a issue número 2. Tá? Então qualquer coisa vocês podem falar comigo se for confuso. Mas é basicamente isso. Com isso vocês vão ter muito mais tranquilidade para mexer no projeto, porque, né, tem aquele problema, quando várias pessoas estão mexendo numa mesma branch, se alguém faz alguma mudança e a outra pessoa não está com o repositório dela atualizado com essa mudança, ela não vai conseguir dar push. Aí, sei lá, você pode fazer uma gambiarra, né? Você pode guardar as mudanças, dar pull, depois dar push nas mudanças que você fez, só que você pode perder alguma coisa, pode ter algum conflito aí no meio. Ou você pode acabar com a mudança que o seu amigo fez, se vocês fizeram no mesmo arquivo, né? Então, mexer com branches é muito, muito, muito melhor quando você está trabalhando com várias pessoas num mesmo projeto, tá?